Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos sempre conectar os ensinamentos de Jesus com estudos científicos do nosso mundo moderno. E hoje nós vamos conversar no porquê nós devemos ouvir os ensinamentos da espiritualidade, e o que o Espiritismo tem a nos ensinar. E para iniciarmos então as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz possa tocar a nossa alma, o nosso ser, para que consigamos vencer gradativamente as nossas fraquezas e empecilhos, a fim de juntarmos a nosso amor, a nossa espiritualidade com o mais alto, nos elevando, amparando e auxiliando os que nos rodeiam. Ilumine esse nosso estudo, que assim seja. Muito bem, para então iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 16, versículo 29. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam a eles. Ouçamos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades porque nada obtiveram de parentes mortos, em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas da libertação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Que assim seja. Eita! Para quem já acompanha um pouco mais as verdades espiritualistas, que sabem, já entendem que a vida continua para além do nosso corpo, que o nosso espírito vai continuar, e continuamos sendo as pessoas que somos aqui quando perdemos o nosso corpo físico, e que existe sim formas de contato através dos sentimentos, da telepatia, de conexões, de amor com quem partiu, fica meio claro o que Emmanuel quer nos dizer nessa reflexão, que várias pessoas podem querer receber uma mensagem para ter uma confirmação de que o pai, a mãe, o filho, o tio, um parente qualquer, um amigo, continua vivo do lado de lá. Isso é natural, até humano. Mas tem pessoas que perdem a fé por não receberem tais mensagens. E aí fala, não, isso agora é mentira, porque eu estou aqui há anos tentando e nunca recebi uma mensagem. E aí que Emmanuel vem falar, qual que é o seu objetivo mesmo? O que você está esperando de Deus? Você vai condicionar a sua fé, a sua evolução espiritual a somente receber ou não uma confirmação do seu desejo mundano? Acontece que existem muitos motivos que transcendem o nosso conhecimento. Os laços aqui na Terra
muitas vezes são por motivos passageiros e temporários. Agora, os laços de espírito que são criados, não só agora, mas no passado, na nossa existência de alma, esses são fortes e eternos. Por isso nós temos os nossos anjos de guarda, nossos mentores, que nos acompanham e todos os dias tentam nos inspirar, soprando ideias inspiradoras, reforçando para não cairmos nas nossas fraquezas, nos auxiliando e amparando nas dificuldades, enquanto também consolam, porque sabem que nós vamos ainda errar, porque somos humanos. Mas deixar de crer, porque o nosso ego e vaidade não foram atendidos, isso é se prender nessa fase de evolução e não escolher e desejar prosseguir, evoluindo como alma, né? Nós até já refletimos aqui o quanto é importante que as mensagens que vêm através de médiuns conceituados sejam mensagens que atendam sim a pessoas específicas de famílias, mas que tenham uma aplicabilidade para toda a comunidade, para ensinar as verdades de Jesus, do Evangelho, a todo mundo que ouvir, não sendo algo somente exclusivista, egoísta e pessoal, que possa transcender e transformar os entendimentos e corações de todos. Então, o que Emmanuel vem nos falar? Nós temos que ouvir sim quem está falando do lado de lá, mas não só aqueles que nós queremos e desejamos, porque nós não sabemos tudo que é bom para a gente. Deus sabe mais. Deus e a espiritualidade superior e amiga sabem muito melhor o que nos convém. E assim, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para prestar atenção ao que nos chega, porque normalmente é o que nós precisamos e é exatamente aquilo que Deus quer que trabalhemos nessa senda de crescimento e evolução. E dentro desse contexto, nós temos o nosso belo livro, o último texto desse nosso livro querido, No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje, por que Espiritismo? Todas as religiões são parcelas de verdade. Todas as religiões, caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, indagar-se-á por que o Espiritismo? Tentemos esclarecer, porém, que as religiões tradicionais, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos e dogmas que até certo ponto lhes são necessários à sua função e estrutura. No âmbito delas, a criatura se satisfaz até que a indagação lhe exija voos para além das constrições impostas pela autoridade humana ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza das vistas. Desde o século XIX, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. Impõe-se demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecer-nos, porém, com o devido proveito, necessitamos de religião que nos integre de responsabilidades no viver e no agir, porquanto sem religião o homem não passa da condição de animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes, em momento oportuno, as verdades eternas. E pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina e sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona, acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor. A vida é imperecível, o espírito é imortal. A Terra é um dos múltiplos lares da imensidão cósmica. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal,
a vitória ou a derrota que nos assinalem os dias. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quando quiser. No portal da luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele e, segundo a promessa dele próprio, o amor guiar-nos-á para a luz e a verdade nos fará livres. Que assim seja. Ah, que texto lindo! Basicamente, o que Emmanuel vem nos dizer é o seguinte: religiões são necessárias ao ser humano, ou até vou expandir isso um pouco mais, espiritualidade é necessária ao ser humano. Ou seja, nós temos crenças e definições no pressentimento da existência para além dessa matéria e de um Deus, ou Pai, ou Todo, ou como quiserem chamar, que nos governa, nos recebe e nos espera, nos amparando e auxiliando no crescimento. Isso é necessário, porque senão seríamos animais mais evoluídos materialmente, mas o espírito não estaria em evolução e despertamento. Portanto, o que Emmanuel vem nos dizer? Por que ele nos traz o espiritismo como uma ferramenta útil para quem já passou dessa fase de simplesmente aceitar o que alguma outra religião impõe ou quer que você acredite? Aqueles que já estão incomodados com imposições e querem raciocinar e sentir ao mesmo tempo, ou seja, fé e razão associados. Porque ela vem trazer, através de experimentos feitos por Kardec e por vários outros médiuns e pesquisadores, as verdades da continuação da vida. E ela nos traz todos esses embasamentos. Nós temos múltiplos mundos, nós estamos aqui de passagem, nós temos que fazer a nossa própria construção de evolução, somos herdeiros de nós mesmos, vamos colher agora em outras vidas tudo de bom e de ruim que fazemos. E assim por diante, as verdades de que somos um ser filho de Deus, único, responsável por si mesmo, mas necessitamos viver em comunidade para aprender e evoluir. Ou seja, essas verdades, elas estão na doutrina espírita, que pode ser associada a outras religiões ou não, ou pode ser vivenciada espiritualmente independente de uma religião, mas ter essa espiritualidade faz com que nós possamos ter ferramentas para evoluir. Não é só falar, sou espírita, como o primeiro texto do Evangelho nos diz. Não adianta nada se nós não fizermos um esforço de evolução. Ouvir o lado de lá, o que vem de experiências, as verdades da conexão, sem egoísmo, mas com esforço para vencer as nossas fraquezas. Porque todos temos. Se estamos aqui nesse mundo é porque temos defeitos, passamos por dores, dificuldades e enfrentamentos. E temos que fazer a nossa parte para evoluir. Se não for agora, vai ter que ser depois. Então, verdades, verdades. Façamos então o nosso lado para vivermos e escolhermos razão e fé ao mesmo tempo, nesse nosso caminho de evolução. É para isso que estamos aqui, juntando ciência e espiritualidade, juntos para a gente poder estimular em conjunto fé e razão, conhecimento e as nossas crenças, né, do espírito, para que juntos possamos crescer. E dentro desse contexto, temos um artigo científico muito bacana. Para mim é um dos melhores que a gente já trouxe aqui, porque esse artigo científico é uma meta-análise. Sabe o que é uma meta-análise para aqueles que ainda não acompanharem outros vídeos? Meta-análise é quando você pega todos os estudos que já tiveram sobre um tema, aplica dados estatísticos para ter certeza de que aquilo é real e seleciona através de critérios bem robustos apenas aqueles artigos que atendem às demandas e verdades. Então esses artigos selecionados passam por uma reanálise, somando e juntando todos para ver se aquilo se aplica, é real ou não. Então quando a gente quer uma certeza de um dado científico, a gente recorre às meta-análises.
né? Por exemplo, é com a meta-análise que eu sei se um medicamento serve ou não para tratar uma doença, porque ele soma vários estudos que já avaliaram aquele medicamento para nos falar. E hoje nós vamos falar sobre uma meta-análise sobre espiritismo e mediunidade. Muito interessante. Então, o título do nosso artigo de hoje é o seguinte: Recepção anômala de informações por médiuns. Uma meta-análise das evidências científicas. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Explore, que quer dizer explorar, pelos autores Matthew Sahaf, Michael Maney e Patrício Tresoldi. Bem, o que esse artigo científico então fez, né, como meta-análise? Foi avaliar desde o ano 2000 até 2019 todos os artigos científicos que testaram mediunidade, se ela é real ou não, se as informações mandadas do mundo espiritual, né, de pessoas que já desencarnaram, recebidas aqui por pessoas que se determinam médiums, são reais ou não, tá? Então essa é a meta-análise, somando todos os artigos. E aí, dentro desses trabalhos, eles estabeleceram critérios bem rigorosos de quais estudos entrariam ou não e selecionaram, no final, 14 artigos científicos dentro desse período com descrições de recepção de informações anômalas, que são chamadas assim, informações que vêm só de pessoas que já morreram, que estão em outro plano, poderiam mandar, então dá esse nome, né? É uma informação que não tem ninguém aqui para poder dar, só quem já morreu. E aí eles chamam isso na ciência, nos artigos, de informações anômalas, tá? Que é as informações que os médiums recebem. Então, selecionados esses artigos, eles fizeram a meta-análise para ter certeza de que tinha uma tendência. E o resultado, né, muito bacana, foi de que, sim, muitos médiums, mesmo que não sejam todos, têm a certeza estatística significativa de que recebem informações de outro plano, ou seja, informações anômalas que não têm uma fonte identificável aqui na Terra. Ou seja, informações que estão de acordo com o espiritismo, ditadas por espíritos que já desencarnaram, né? E que são recebidas aqui na Terra, corroborando e confirmando esses efeitos muito interessantes. Vamos então fazer a nossa parte, porque o crescimento é de cada um, né? Cada um tem seu momento de despertar, cada um tem seu momento de acreditar, de fazer seu esforço para correr atrás e evoluir. Que possamos então juntos aqui estudar e vamos crescendo, fazendo os esforços necessários para cada dia melhorarmos um pouquinho. Que assim seja. Façamos a nossa prece de encerramento. Deus Pai, que a Tua luz nos toque, transborde e ilumine. Gratidão pela espiritualidade amiga, que sempre nos guia, orienta e ampara, mesmo nas fraquezas e quedas, e também na luz do amor que reflete de Ti para a comunidade que nos rodeia. E assim, Senhor, pedimos a Tua bênção para cada um nas suas necessidades e demandas. Dai-nos a Tua força, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê. E até a próxima.